então? Deus é suficiente, sempre será suficiente, mas imaginemos o seguinte, assim como nós sabemos que a psicologia é uma ciência humana hoje, e ela é fruto de laboratório, de pesquisa, de desenvolvimento, de trabalhos de aprofundamento do próprio homem em busca de se conhecer. Então aí a gente poderia falar, e a medicina? Como que fica? Tá? E a medicina? Deus não é suficiente? Tá? Então, assim como a gente entenderia que a fé é cega quando eu deixo de olhar de que antes de Cristo Salvador, Deus fez um homem à sua imagem e sua semelhança, um tricotômico, um homem com inteligência, com capacidade, como ele diz lá em Gênesis, para dominar, para liderar, para se desenvolver, para progredir. Então, efetivamente, nós precisamos entender que Deus está embutido na minha capacidade de buscar também soluções para determinadas coisas, desde que, é lógico, eu observe de que Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, a psicologia, ela é uma ferramenta importante, mas ela não pode excluir a importância máxima na vida do homem, do seu Criador, que é Deus. Existem, aí pela história da humanidade, o homem sempre vem buscando instrumentos, métodos, ervas, chás, rituais, para ter um contato com esse Deus que para muita gente é um Deus abstrato. E uma estratégia, eu acho que até em muitos casos muito bem pensada, as igrejas vêm adotando métodos psicológicos, artimanhas psicológicas, para fazer com que o membro dessa igreja, enfim, o cristão, tenha facilidade ou use isso como uma ferramenta de contato com Deus. Né? Hoje, muito pouco se vê, muito pouco comparado com a nação evangélica, aquela pessoa que não precisa de absolutamente nada, né? Simplesmente fala, Deus, tem que existir uma música, uma indução, um grito, um ritual, né? Uma coisa pegando fogo, sei lá, um monte de malabarismo que a gente vê acontecendo. Como é que você vê isso? Como é que você vê o uso da psicologia como sendo um braço de ligação a esse Deus? Infelizmente, nós temos identificado isso com muita presença no meio evangélico, principalmente. Nós vemos hoje pregadores que dizem que lambem o microfone, tá? O tom, tá, da voz, entendeu? Já é tendenciosa para produzir emoções. Nós estamos vivendo as igrejas hoje uma certa sensualidade, né? Exatamente. Uma coisa... Nós estamos vivendo igrejas hoje como uma fábrica de vender ilusões, tá? E a emoção, ela é o pano de fundo disso, tá? Ela é o agente motriz de tudo isso, tá? É o oxigênio de tudo isso. Então você vê pregadores que só pregam e só oram com um teclado tocando atrás dele, tá? Você vê hoje igrejas que usam o emocionalismo ou produzido pelo artificialismo, tá? Por exemplo, se você vai analisar a própria questão da fé, Hebreus 11 diz que os muros de Jericó caíram pela fé. Em nenhum lugar de Hebreus 11 qualifica que os muros caíram porque se deram 7 voltas. Mas diz que pela fé caíram. Tá? Então, as pessoas hoje, elas, infelizmente, usam o artificialismo. Eu costumo dizer fogos de artifícios. Eu costumo dizer confete, bala, jujuba. Usa cores, usa cromoterapia, usa musicoterapia, para de alguma forma envolver as pessoas, não num estado espiritual, mas num estado puramente emocional. Porque a fé, ela não é emoção. A fé,
ela pode te produzir emoção, porque ela trabalha na sua vida como um todo. Ela vai mexer com a tua alma. Mas a fé, principalmente, tem que estar associado à compreensão, a entendimento, à razão. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Ora, a verdade é acompanhada de princípios, de conceitos, de prova, de razão. Isto é verdade. Prova material, prova testemunhal, isso é verdade. Mas, infelizmente, hoje, nós temos um cenário criado desse tipo. Então, a pessoa, para ser levada para um estado até elevado, ela, infelizmente, tá, hoje é muito mais conduzida pela emoção do que por qualquer outra forma de identificar Deus que a própria Bíblia estabelece ou conceitua. Qual o caminho, então? O caminho da fé, o caminho de buscar Deus, é sempre a razão. Deus é um Deus que se torna conhecido, que se revelou através da sua palavra. Da sua palavra. A Bíblia diz no Salmo 19, duas formas de Deus se revelar. A primeira, para não deixar ninguém desculpável, é pela própria criação. De nós vermos uma mão de um ser inteligente que colocou o sol lá, que colocou a lua lá, a estrela lá, parece que para nós, num lugar, numa imensidão, num lugar que pode cair sobre a nossa cabeça, nós estamos aqui na Terra, quer dizer, aprendemos que estamos em movimento, seja a rotação, seja a translação, seja no próprio eixo, ao redor do Sol, quer dizer, e nós não estamos tontos, quer dizer, que ser que foi esse? É um ser inteligente. Então Deus se revela desta forma. Deus se revela logo a partir, ainda no Salmo 19, pela sua palavra. Então, quando nós falamos de palavra, palavra busca efetivamente razão, sentido, compreensão. O sentido da palavra é isso, como diz Paulo em 1 Coríntios 14. Ninguém pode dar um som de uma trombeta, tá? E destoar que aquele som é som para chamada de guerra. Tudo que tem voz busca uma significação, um entendimento. E quando o próprio Jesus se revela em João 1 de que ele é o verbo que se fez carne, ora, se a gente for para a gramática, vamos ver que verbo é a única palavra em si que tem sentido em si próprio, compreensão em si mesmo. Então, tudo só vai ter razão a partir do verbo, que é gramaticalmente o único instrumento que dá sentido às coisas. Então, para eu ter um encontro verdadeiro com Deus, buscar a Deus e receber algo de Deus, isso é através de compreensão, de sentido. Luiz, um outro assunto que infelizmente tem estado em voga é o uso da psicologia para manipulação das pessoas, de membros de igrejas, com o cunho financeiro. As pessoas são envolvidas, me parece que uma verdadeira lavagem cerebral, com uma psicologia voltada para as suas necessidades, quer dizer, se aquela pessoa tem problemas familiares, quer dizer, todo mundo tem problema. Então você ouve às vezes uma propaganda, porque isso para mim é uma propaganda. Se você tem problema no amor, na família, no dinheiro, quem não tem problema com um relacionamento, quem não tem problema de dinheiro, quem não tem problema com família. E problema de saúde, temos a solução. E aí quando você chega até esse local, tem todo um approach psicológico, quer dizer, tem toda uma chantagem emocional que visa, por trás dessa cortina de fumaça, o benefício financeiro. Quais os danos que isso pode causar na vida dessas pessoas que acabam se tornando reféns de uma manipulação psicológica? Mas te peço que responda isso no próximo bloco.